Bem, então, dados os 5 minutos, né, pós horário marcado para início, então a gente vai começar, em respeito a todos vocês que se organizaram para estar aqui pontualmente às 2. Então, é com muita satisfação que nós recebemos vocês neste curso do quinto bloco de formações do CIFOR, que é uma comissão interna de formação de professores da Unipampa, que está atuando bastante nesse período de isolamento, tá? Nós ficamos muito felizes com a adesão de todos vocês no curso, tá? E vocês também perceberam que a gente fez um formato um pouco diferente para homologar as inscrições desta vez, né? E aí, nós gostaríamos que todos se sentissem acolhidos e, inicialmente, a gente vai fazer uma parte mais, vamos dizer, de informes sobre o curso, tá? E depois a gente vai, então, adentrar propriamente na temática do curso, avaliação e agora, estratégias para a educação básica. Então, pergunto, todos vocês estão escutando bem? Se sim, que bom. Se por um acaso tiver algum problema de áudio, às vezes é necessário sair e entrar na sala novamente, tá? Que nós já aprendemos ao longo dos cursos. Então, esse curso já é a quarta iniciativa do grupo Flechilhas, tá? Que é um grupo de estudo e pesquisa formado entre professores da Unipampa, do campus Uruguaiana e do campus Dom Pedrito, mais a Universidade Franciscana de Santa Maria. Nosso grupo vai completar um ano no mês que vem e atualmente a gente conta com em torno de 30 integrantes. E neste curso que inicia hoje, a gente conta com uma equipe de 10 alunos que estão ajudando a produzir o material e, principalmente, pensando o que pode ser útil para vocês, professores, neste momento. Então, a gente vai iniciar apresentando, né, a equipe que está organizando e executando o curso, começando por mim. Então, depois eu passo para as tutoras. Então, eu sou a professora Raquel, estou há 2 anos atuando na Unipampa, e antes de atuar no Unipampa, eu trabalhei durante 14 anos com a educação básica, desde os anos iniciais até o ensino médio. Então, assim, em muitos momentos da organização desse curso, eu retornava aos tempos de sala de aula na educação básica para pensar o que é importante que se discuta, se reflita, ou mesmo que tipo de estratégias podem ser importantes para vocês, professores que estão atuando. Dito isso, eu passo para as meninas. Pode ser a Camila? Sim, sim, prof. Boa tarde a todos, sejam todos e todas bem-vindas. Eu sou a Camila, eu trabalho na educação básica com ciências e biologia, anos finais e ensino médio, já há 7 anos, e estudo na Unipampa com um mestrado em educação em ciências. Tá? Fico muito feliz de poder iniciar a tutoria e principalmente trocar experiências com vocês. Tá? Qualquer dúvida, é só chamar, mandar um e-mail, WhatsApp. Priscila? Boa tarde a todos e todas. Então, eu me chamo Priscila. Eu também trabalho na educação básica no município de Uruguaiana, na coordenação pedagógica dos anos do ensino fundamental e com regência nos anos iniciais também. Eu sou aluna do PPG Educação em Ciências e também estou muito feliz com a adesão dos participantes ao curso e espero que nós consigamos todos e todas partilhar vários saberes, conhecimentos e experiências, né, e que seja válido para a prática e formação de vocês. Carol? Então, boa tarde a todos. O meu nome é Caroline, eu sou da cidade de Alegrete, sou professora da rede pública municipal e atuo também na coordenação pedagógica no ensino dos anos iniciais. E sou acadêmica do mestrado do PPG Educação em Ciências
da Uruguaiana. Eu espero que a gente tenha momentos muito bons de troca aqui. Sintam-se todos muito à vontade para compartilhar com a gente e bem-vindos ao curso. Ivana? Olá, boa tarde a todos e todas. O meu nome é Ivana, eu sou aluna do mestrado do PPG Educação em Ciências e no momento eu ainda não estou atuando. E sejam todos bem-vindos. Renata? Olá, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Renata, eu sou a mestranda do programa de pós-graduação em Educação em Ciências. Tenho atuado, trabalhado de forma mais ativa na questão de formação de professores. Espero, de alguma forma, né, poder contribuir com vocês, né, nesse processo de formação. Fran? Boa tarde, meu nome é Franciele. Atualmente eu estou em Uruguaiana, não sou daqui, estou cursando mestrado em educação. Sejam todas bem-vindas e bom curso a todo mundo. Adriana? Boa tarde, meu nome é Adriana, eu sou do curso de Ciências da Natureza da Unipampa e espero que vocês tenham um bom curso. Alan? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Alan, sou graduando do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, estou no 7º semestre, e que seja ótimo e proveitoso o curso a todos. Boa tarde, sou a Carmen de Bagé e espero que o curso seja bem proveitoso. Obrigada. Bem, a Thaís, que é a nossa última tutora da equipe, acho que não está conseguindo conexão com nós. Agora sim, Thaís se apresenta então e aí, na sequência a gente continua a nossa apresentação do curso. Oi, estão me ouvindo? Sim, Thaís. A Thaís fechou o microfone sem querer. Então, essas pessoas que recém se apresentaram fazem parte da equipe que organiza e executa esse curso. E várias vezes daqui por diante vocês vão receber e-mails, né, comunicando alguma coisa, ou mesmo, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão ter 2 tutores para vocês, tá? A gente conseguiu dividir todos os cursistas de forma que cada mestranda atenda 15 alunos, com auxílio de um graduando, tá? Que são a Adriana, o Alan e a Thaís. Por que isso? Porque a gente percebeu em edições passadas que é importante esse meio de comunicação, né? Ter a quem se dirigir durante o curso para tirar alguma dúvida, ou mesmo trocar alguma ideia, enfim. Então, a gente também teve o cuidado de criar um ambiente para que o material fosse armazenado, que é uma sala lá no Classroom, que eu sei que muitos de vocês já têm utilizado, né, no ensino remoto, principalmente na rede estadual. E esse é um material que vai ficar disponível para vocês para sempre, tá? Bem, então, uma vez que a equipe do Flechilhas está apresentada, eu gostaria de justificar para vocês o porquê que dessa vez o Flechilhas vai trabalhar com a temática da avaliação. Considerando que nos cursos anteriores a gente focou em estratégias para trabalhar durante o ensino remoto, nada mais lógico que fechar esse ciclo de formações falando sobre a avaliação, né, que nos acompanha nas atividades de ensino e aprendizagem junto aos nossos alunos. Bem, dito isto,
eu gostaria de, Renata, vou inverter um pouquinho a ordem. Primeiramente, dar as informações sobre a participação e certificação, e aí a gente vai fazer um tour pelo Classroom para vocês entenderem também a dinâmica de organização do curso, certo? Bem, vocês viram, né, na divulgação que ele é um curso de 40 horas. E aí, se a gente for fazer a conta, né, dos 8 encontros presenciais de 1h30 cada um, fica bem longe das 40 horas. Mas isso foi uma forma que o nosso grupo encontrou de organizar um curso que fosse um curso com horas a mais, né, que acho que é muito mais válido para os planos de carreira do que um curso de curta duração. E para isso, nós pensamos na seguinte estrutura. Então, a gente vai ter 8 semanas com encontros virtuais de 1h30, mais ou menos, tá? E, junto com esses encontros virtuais, a gente vai disponibilizar o material utilizado lá no Classroom. E no final de cada encontro, a gente vai dar tipo uma tarefinha, um tema de casa, que vai ser algo simples, mas que seja para vocês poderem repensar aquilo que foi falado durante a fala virtual na prática de vocês, tá? E essas atividades vão ser divulgadas e postadas lá no Classroom. Além desses 8 encontros, então, de 1h30, mais em torno de 2h30, assim, para que vocês leiam o material ou conversem entre vocês, vai totalizar 32 horas. E para fechar as 40 horas, nós pensamos que cada cursista, ao final, vai elaborar uma atividade final. E essas instruções a gente vai passar na semana que vem, com maiores detalhes. Bem, dito isso, é importante também a gente salientar o seguinte, que em cada encontro virtual, a gente vai ter uma lista de presença que vai ser disponibilizada no chat. É importante que vocês deixem o chat aberto, tanto para interagir conosco, quanto para ver o link e assinar a presença. E ele vai ser disponibilizado sempre entre as 14 horas e as 15h30, que é o horário teto, né, de terminar a fala. Essa lista de presença, ela comprova a participação de vocês nessas 8 semanas, certo? Então, é bem importante que vocês preencham, assinem essa lista de presença. A Renata acabou de colocar ela novamente no chat. Bem, nosso último encontro virtual vai ser no dia 3 de setembro. Nós vamos deixar aberto para vocês entregarem a atividade final até o dia 10 de setembro. Nada impede que vocês já vão organizando ela durante essas semanas, e lá no dia 3, no dia 4, vocês simplesmente postem no Classroom. Depois do dia 10 de setembro, a gente não vai mais considerar a atividade, porque daí nós vamos estar fechando o relatório e as planilhas de presença para encomendar a elaboração de certificados, que não somos nós que fazemos, mas sim a Pró-Reitoria de Extensão da Unipampa. Esse certificado demora em torno de 30 dias para ser emitido e ele é encaminhado para o e-mail de vocês, aquele que vocês nos informaram no ato da inscrição, certo? Bem, o curso é de 40 horas, mas gostaria que vocês entendessem o seguinte: se, por exemplo, a Caroline participar dos 8 encontros e fizer a atividade final, ela vai ter um certificado de 40 horas com 100% de presença. Se por um acaso a Adriana fizer o curso, tá? E ela participar de 6 encontros e fizer a atividade final, ela vai ter um certificado de 40 horas, porém com apenas 75% da presença, tá? Então, estou dizendo isso por quê? Porque, para vocês perceberem que vocês podem até faltar algum encontro virtual, mas não podem exagerar, senão o certificado acaba ficando abaixo de 75% de presença, e aí vocês são prejudicados, tá? Então, assim, de recados de organização seria isso, tá? E aí, Renata, vou encerrar aqui para você fazer o tour pelo Classroom, tudo bem?
E eu vou fechar meu microfone. E, gente, fiquem bem à vontade para interagir através do chat, tá? Ou se quiserem falar mesmo, se inscrevam lá, e aí a gente vai chamando vocês na medida do possível para poderem fazer a participação falada, certo? Então, Renata, deixo contigo. Então tá, deixa eu só carregar aqui um pouquinho. Foi encaminhado para vocês pelo e-mail do Flechilhas esse e-mail com algumas informações do curso, dentre elas o link para o Classroom. Clicando nesse link, vai abrir a página do Classroom, não essa aqui, na verdade ela vai abrir assim, né? No caso, se vocês... Vou compartilhar aqui. Vai abrir assim, se vocês não tiverem nenhuma turma no Classroom, se for o primeiro contato de vocês com o Classroom. Junto naquele e-mail tinha o código, né? Esse código vocês vão copiar ele e vão colar aqui nessa parte onde diz participar da turma. Vocês colam aquele código, NPKXFIU, e participar. Demora um pouquinho, tá? Isso pelo computador. E aí vocês automaticamente vão entrar na turma do Classroom sobre avaliação. E agora? Nesse Classroom, vocês vão encontrar, na primeira aba, que é a aba Mural, as informações iniciais. O link dos encontros, esse link ele é permanente, é sempre o mesmo link para o encontro. Abaixo tem a foto do cronograma, vocês clicando, ela vai expandir o cronograma dos encontros, dia 16, 23 e assim por diante. Abaixo também tem tudo que a gente for mostrar para vocês, algum material que sirva de subsídio das atividades, vão se encontrar aqui nesses outros tópicos, tá? Isso ainda não foi fomentado, porque é conforme a gente for criando os materiais e trabalhando com vocês nos encontros, depois a gente vai fomentar aqui. Então, todo material, slides, ou algum vídeo, ou alguma imagem, ou algum material no sentido do primeiro encontro, ou do encontro pertinente, vai estar hospedado no encontro referente. As atividades que forem pedidas é na segunda aba, né? Depois da aba mural, a gente tem a aba atividades. Também tem aqui o link de cada encontro. Dependendo do encontro que tiver atividade, vai estar postada dentro de cada um desses links aqui. E depois a gente tem a aba de pessoas, e aí vai aparecer os professores, eu posso visualizar tudo. E aí, digamos que eu queira contatar a minha tutora. A minha tutora é a Caroline, né? Eu posso mandar e-mail para ela, mas aí eu tenho que mandar e-mail para ela dentro das atividades, que daí eu tenho como... Agora eu me perdi um pouquinho. Aqui eu tenho como mandar um comentário em particular, né, que daí esse comentário particular ele vai chegar para todos os tutores, no caso os professores, ele não vai chegar para os colegas de vocês, vai ser um comentário de vocês para com os professores. Não sei se teria mais alguma informação que tu quisesse passar, assim, sobre o Classroom. Assim, por que os materiais não estão lá ainda? Porque a gente está organizando algumas partes interativas, e a gente quer colocar as respostas das partes interativas junto no material. Por isso que a gente vai colocar o material de cada encontro apenas após o encontro ser realizado, tá? A Fabiane colocou que não estava vendo o começo, né? Uma coisa que vocês podem fazer, tá com dúvida no Classroom? Faz um contato via e-mail com a tutora de vocês, tá? Acho que ontem todas elas encaminharam mais um e-mail convidando vocês para a tarde de hoje, tá? Então, fiquem bem à vontade para chamá-las no caso de dúvidas, que é por isso que a gente tem as tutoras, tá? Tem outra informação sobre o Classroom. Esse caminho que eu fiz, vocês podem fazer também, só que teve alguns que já retornaram e-mail dizendo que o código, ele não estava dando inválido ou alguma coisa do tipo. Aí todo o pessoal claro que todo mundo que respondeu o formulário, aquele de avaliação que está no curso hoje,
respondeu junto o e-mail, né? Colocou junto nesse formulário um e-mail. Esse e-mail eu consegui vincular no Classroom. Então, se vocês não conseguiram, né, fazer esse passo a passo que eu fiz agora, e vocês não conseguiram acessar o Classroom, provavelmente no e-mail de vocês, que vocês cadastraram aquele dia do formulário de avaliação, vai estar o próprio convite, o grupo colaborativo Flechilhas adicionou você na turma tal. E ali vocês entram, né, clicam naquele e-mail ali, ele vai ser redirecionado para o Classroom. Era outra informação que eu queria deixar para que vocês verifiquem o e-mail. Não estiver na caixa de entrada, vale a pena dar uma olhadinha no spam ou no lixo eletrônico. A gente utiliza o Gmail, e às vezes quando a gente manda para um e-mail Hotmail ou Yahoo, ele não reconhece o domínio e coloca no spam, tá? Então, também podem olhar ali. Caso não esteja o e-mail nem na caixa de entrada, nem no spam, manda um e-mail para o flechilhas@gmail.com que a gente vai estar resolvendo a situação, certo? Acho que de inicial seria isso, né, Renata? E aí, então, a gente vai passar novamente para o curso em si. Bem, cada encontro vai ser organizado por duas de nós, tá? E hoje a apresentação vai ficar a cargo da Camila e de mim. Deixa eu compartilhar a tela, primeiramente, para ver se todos enxergam. A internet está devagarzinha hoje aqui em Uruguaiana. Tempo chuvoso, né? Mas, enfim, vamos lá. Todo mundo consegue visualizar? Acho que sim, né? Camila, me dá uma mão aí. Todo mundo enxerga? Você enxerga? Tá. Então, o cronograma de encontros, ele também está lá no Classroom, tá? Bem, nós nos apresentamos. Como seria bastante moroso cada um de vocês se apresentar, não que não seja importante, mas nós estamos com 64 cursistas. Hoje nem todos estão presentes, mas a gente ia chegar a 13h30 e nem todo mundo teria se apresentado. Então, a partir do formulário que vocês responderam na semana passada, as meninas organizaram uma apresentação geral de vocês para que vocês vejam de que lugares do estado e do país nós temos cursistas. Então, eu passo para a Camila fazer esta fala. Bom, pessoal, todos me ouvem? Sim, Camila. Então, nós estamos com 64 cursistas e nós estamos abrangendo além do Rio Grande do Sul, né? Nós estamos também com um pouco do Brasil, né? Então, nós temos hoje, pode passar, Raquel, nós temos hoje, então, uma maioria entre Alegrete e Uruguaiana, né? E aí a gente vai ter também distribuído aí todas os nossos municípios, tá? A partir dessa questão do município que reside, né, a gente percebe que em um momento de pandemia, de isolamento, a gente consegue, enquanto um curso à distância, a gente consegue abranger muitas pessoas, tá? Isso foi a nossa procura, a nossa divulgação resultou isso. Então, a gente fica muito feliz pela abrangência, né, dos municípios e conta com vocês, então, né, que popularizem também o grupo Flechilhas e as nossas plataformas dos cursos, tá? Camila, só uma parte. Nós temos, inclusive, uma participante de Manaus e de São Paulo. E, acompanhando o chat, a Andriele disse que dessa vez ela conseguiu vaga. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos com 182 inscritos. E aí nós tínhamos 60 vagas e por isso a gente fez aquela segunda, né, etapa de validação da inscrição, para ver quem de fato iria participar, tá? Desculpe, Camila. Não, prof, fique à vontade. E a questão dos níveis de ensino que atua, né, a gente percebe que os anos finais são maioria, porém a gente tem a abrangência da educação básica, tá? Então, o nosso chão aí do nosso curso são os professores atuantes na escola básica, tá? Pode passar? Com relação vocês responderam o formulário, né?
E aí, o que você espera aprender sobre avaliação neste curso? Vocês podem perceber que existe várias palavras. Este é um programa que se chama Nuvem de Palavras. E a gente, a partir do que vocês escreveram, a gente construiu essa nuvem. E aí vocês percebem nessa nuvem que as palavras como, avaliar o aluno, as palavras que mais se sobressaem nessa nuvem. Então, aprender e avaliação, a gente entende que, como professores e como humanos, a gente está em constante aprendizado. Então, nós somos aprendizes. Então, à medida que a gente se possibilita, se expõe para fazer um curso, a gente vai querer aprender algo. E há um curso de avaliação hoje que se inicia, a gente não vai apresentar uma receita, mas sim a gente vai compartilhar com vocês algumas concepções, algumas noções, para que vocês também exponham as experiências conosco e a gente construa junto essa, como avaliar o meu aluno. Se a avaliação em tempos de ensino presencial já é um desafio, imagina agora nos tempos de ensino remoto, né? Então, é difícil dizer como fazer, mas a gente pode juntos pensar em diferentes estratégias de forma que o aluno seja avaliado, né? Vocês, professores, consigam acompanhar o que está acontecendo durante esse período de ensino remoto, né? De repente, algumas estratégias que a gente vai apresentar vocês já conheçam, de repente outras não, mas a gente fez de uma forma que todos consigam adaptar o que a gente vai apresentar para as suas realidades, tá? Então, nesse momento, a gente vai apresentar para vocês um vídeo, tá? Para vocês observarem e fazer uma reflexão sobre ele. O som, acho que não está saindo, né? Sim, Camila, problemas técnicos. Ah, tá. Mas como ele está legendado, acho que todo mundo vai compreender.
Bem, a Renata me avisou pelo WhatsApp que terminou o vídeo. Aqui eu estou com duas telas e não deu para ver, mas então, deu problema com o áudio, mas eu fiquei pensando nesse meio tempo o seguinte: em tempo de ensino remoto, é quase como assistir um vídeo sem o áudio, né? Sem ter a interação dos alunos, sem o barulho natural de sala de aula, né? Só para a gente pensar que acho que é uma comparação, uma metáfora que vale, né? Camila, faça suas considerações sobre o vídeo. Sim, pessoal, então a gente percebe que com relação à escolha do vídeo, né, a questão da flor, dela ver a grama do outro lado, né, irrigada, para a gente chegar até lá, né, a gente coloca-se nessa condição no momento que nós estamos vivendo. É um momento novo, é um momento do qual nós nunca passamos, mas é necessário uma mudança, né? E aí a Hoffman, lá em 2008, ela já fala, né, a questão da avaliação, já se passam aí 18 anos, então nós temos uma questão envolvendo aí que para a gente não existe uma mudança sem sofrimento. E essa mudança está fazendo nós nos sentirmos desconfortáveis com a situação. A gente não consegue, a gente não consegue enxergar o nosso aluno, acompanhá-lo diariamente na sua sala, né? E aí ela fala que a gente precisa haver uma renúncia. E quando a gente fala em renúncia, a gente vai ter que deixar de lado certas coisas que a gente acreditava para viver o atual, para tentar fazer com que esse desconforto da questão da pandemia nos possa auxiliar, né, futuramente. Então, que a gente possa enxergar a grama, né, ou seja, o pós-pandemia, mas a gente vai ter que passar pelaquela calçada quente. E essa calçada quente é o período que nós vivemos hoje, tá? Pode passar. O material, a questão da dedicação, né, que eu ali agora acabei de ver da Hoffman, né, a gente percebe o quanto a gente que está com a educação básica, a gente percebe a dedicação, né? Ontem mesmo nós estávamos num grupo de estudo e um colega relatou que ele precisa acompanhar todos os grupos do WhatsApp dos seus alunos, das turmas, e ter aquele acompanhamento para que haja um retorno das atividades. Então, gera uma maior dedicação. A gente precisa, né, abrir as nossas portas das nossas residências e reorganizar a nossa rotina. Aí, a questão que existe um e-book publicado, depois eu posso passar para vocês na plataforma do Classroom, que é um pessoal de Portugal que fez vários capítulos, né, sobre a vivência deles na educação básica com o Covid, né, e aí eu retirei um fragmento do prefácio desse e-book, que ele fala assim, que apesar de nós estarmos num contexto de pandemia, sempre é preciso trabalhar essa avaliação, né? Sempre foi comentado, sempre foi publicado para nós mudarmos, refazermos, reinventarmos a avaliação. Mas o que a gente vê hoje nesse período é assim, é um questionamento que ele faz, né? A nota final é do segundo período, ou seja, do segundo trimestre, do primeiro trimestre, houve primeiro trimestre, não houve primeiro trimestre, a média vai acontecer, né? É justo avaliar os alunos em ensino à distância? E aí eu trago uma frase muito importante, que eu acho que é para nós nós pensarmos nesse assunto, né? A gente não está enxergando o nosso aluno diariamente. A gente não está entrando numa sala de aula e enxergando os nossos alunos. A gente precisa vê-los com o coração, né? Porque o essencial é invisível aos olhos, que é uma frase do Pequeno Príncipe, né? Por quê? Porque nós, professores, precisamos ter esse olhar atencioso, né?
trazer para ver o que a gente quer. A gente não está conseguindo dar 10, dar 9, dar 8, dar 7, né? A gente precisa acompanhar essa resposta desse aluno nesse momento. Então, a avaliação, ela começa por essa mudança que a Hoffman traz, que é a diferença da gente ver a questão da nossa dedicação, o nosso planejamento, e principalmente a questão das nossas renúncias. Às vezes a gente vai ter que deixar de lado certas coisas que a gente acreditava, tá? Pode continuar. Assim, ó, nós formulamos, então, rapidinho, qual é o sentimento de vocês, para interagir um pouco com vocês a respeito online, né? Qual o sentimento quando você é avaliado, né? Esse é um site, então vocês digitem ele na barra. Está no chat, Camila, tá? Se vocês quiserem, se vocês estão via computador, é só clicar sobre ele e vai abrir uma nova janela. Isso. E aí tem que inserir aquele número 604517 e vai ter essa pergunta para vocês responderem. Pensem vocês, professores, em situação em que vocês são avaliados. Qual é o sentimento que vocês têm? Tá? Não é o sentimento ao avaliar, mas ao ser avaliado, tá? Me permitem roubar a tela agora? Claro que sim. Claro. Já estou saindo, Renata, entendi a deixa. Se alguém quiser acessar pelo celular também, fique bem à vontade, tá? E aí, colocando mente.com é o primeiro endereço que aparece no Google. Isso. Então, à medida que vocês vão respondendo, vai aparecendo aí na tela para vocês acompanharem. E é importante responder com palavras, ou no máximo expressões de 2 palavras. Vocês estão conseguindo acessar, gente? A Nilva está dizendo que está assistindo do celular. Daí é complicado de acessar, mas depois que compartilha esse material lá no Classroom, daí você pode ver né, até o tutorial de como utilizar o Mente para fazer esse tipo de atividade, tá? Vamos dar mais um minutinho, daí vamos ver as considerações que surgiram. Vejam que é um aplicativo bem interessante, né? Ele faz tipo um diagnóstico dinâmico, tá? Interessante também cuidar ali no cantinho inferior, do lado direito, aparece a quantidade de pessoas, né, que responderam à tua nuvem. A Carmen disse que não conseguiu. Assim, Carmen, às vezes acontece, tá? Durante o curso, a gente vai utilizar esse recurso novamente em outros momentos, tá? E aí vamos ver se você consegue participar também. A gente lamenta que isso acontece, mas enfim, faz parte também desse estar junto à distância. Nem sempre a gente consegue, vamos dizer, atender, sanar as dúvidas todas que surgem. Camila, passa as considerações da nuvem. Vocês percebem aí, então, que a nuvem de palavras, né, que está organizada aí, o pessoal pode ir respondendo,
vocês viram que soltaram, né, foi ressaltado algumas palavras, principalmente a questão da ansiedade, da insegurança, da apreensão, desse medo, né? E a avaliação, ela, que nós somos, à medida que nós somos avaliados, a gente fica bem apreensivo e nos causa, assim, ansiedade. Porque a gente espera, né, que alguém nos diga o que está errado em nós, né? Então, a avaliação, ela tem esses conceitos aí ainda impregnados. E é porque, muitas vezes, nós somos formados, né, à medida que nós entramos na educação básica, nós somos avaliados dessa forma, entre certo e errado, né? A memorização, a questão da classificação, ela é de ordem histórica. Então, acaba que a gente fica, assim, apreensivo. A respeito disso, eu me lembro muito, quando eu fiz a prova para entrar no mestrado, eu tomava camomila direto, né? Porque a ansiedade, aquela apreensão de aprovação, ela era, né? Ou reprovação, ela era constante, tá? Então... E aí, seguindo na ideia de que o essencial é invisível aos olhos, né? A gente pode imaginar o seguinte, pensando nos alunos, né? Se nós adultos temos esses sentimentos quando nós somos avaliados, né? Imaginem a sensação, o sentimento que os alunos têm ao ser avaliados presencialmente ou então agora à distância, né? Quando não existe esse contato de olhar ou de perceber o que vai no coração dos nossos alunos, ou o fato de a gente não estar acompanhando eles, né, durante a aula para ver como é que vai o desenvolvimento do caderno, qual é o momento que ele tem uma dúvida, ou que a gente não pode dar aquela palavra de conforto, né, ou de calma e tranquilidade durante uma situação de avaliação. Então, esse exercício foi pensado no sentido de a gente se colocar no lugar do avaliado para poder pensar a avaliação. Tá, vou compartilhar a tela novamente. Acho, Renata, que a nuvem nós conseguimos discutir. Só um minutinho. Camila, desculpa eu te cortei, mas enfim, a gente tem que cuidar. Não, vamos encaminhando, prof. Não, pode se sinta à vontade, né? A gente... Tá. Pedi para compartilhar a tela, acho que foi. Então, eu pensando, né, e compartilhando com o pessoal do grupo, nós não tivemos festa junina nas escolas, né? A gente não teve aquela preparação, os ensaios, enfim. Então, para entrar nesse clima de festa julina agora, né? Que nós estamos em julho, eu coloquei algumas bandeirinhas a respeito do que nos remete à palavra avaliação, né? Então, ela vem a questão das notas, né? Num primeiro momento, aquilo que eu falei anteriormente, nós temos, né, 7, 9, 10, 5, 8, 2, né? A partir daí, a gente tem uma questão que é muito trabalhada, a questão das provas, né? A avaliação nos remete a provas. Essas provas vão trazer a próxima bandeirinha, né, que é a aprovação ou a reprovação, né? Então, a gente percebe que existe uma relação aí, digo e retomo, não está errado, são conceitos que a gente atrela à avaliação. Vem outra bandeirinha que a gente faz uma medição, né? A gente faz uma média, ou a gente pode estruturar de uma forma que, a partir das notas, né? E aí a gente faz, por último, uma seleção, né? Então, aonde a gente... Ou uma seleção ou uma classificação. Então, essas bandeirinhas da festa julina aí, ela nos remetem a pensar certas ideias que a gente tem dessa avaliação. Quer falar, Raquel? Pode falar. Não? Muitas vezes a gente, né, se formou nesse sistema de avaliação como sendo somente por prova e somente um número. E aí, no final de um ano, um número
define o teu destino. Vou passar de ano ou não vou passar? Vou passar no concurso ou não vou passar? Né? Às vezes um número define se é o teu destino. Quando, né, vocês sabem muito bem, como nós, quando a gente está na sala de aula, muitas vezes a gente percebe que a prova não prova nada, né? Tem aquele aluno que participa, que fala, que tem opinião, que consegue argumentar. No entanto, quando chega na hora da prova, o que acontece? Ele tem um branco, né? Ele fica nervoso, ele esquece tudo, ele não consegue se expressar naquilo que está sendo solicitado numa prova, né, tradicional, aquelas que a gente fala, e aí acaba tirando zero, ou não tirando aquela nota que o professor esperava para ele, em função do que ele demonstrava em sala de aula. O que faz a gente lembrar desse meme, né, que circulou bastante um tempo atrás, né, 3 respostas de um aluno brilhante que tirou zero, né, também faz pensar como a gente, qual é o objetivo da avaliação que a gente costuma fazer em sala de aula com as turmas. E aí não deu comentário no chat ainda, mas dias atrás, participando de uma live sobre avaliação, um colega colocou o seguinte: tá, e como é que o professor que tem 150 alunos faz para avaliar se não pode utilizar a prova? Nós não estamos dizendo que não dá para utilizar a prova, mas a gente está pensando, a gente vai passar a falar bastante no decorrer do curso, de que a gente tem que utilizar outras estratégias além da prova e em diferentes momentos do processo de ensino-aprendizagem, né? A gente não pode achar apenas que a prova ou a avaliação acontece só no final do trimestre. Ela acontece em diversos momentos durante o trimestre, durante a própria aula, no sentido de o aluno perceber aquilo que ele ainda precisa, vamos dizer assim, se aplicar, se envolver mais, e aquilo que ele já domina, né? E talvez essa seja a parte mais difícil nesse momento em que a gente tem que pensar a avaliação remotamente. Porque não é porque o ensino é remoto que a gente não tem que pensar e se preocupar em como avaliar o nosso aluno, apesar de saber de todas as dificuldades inerentes a esse processo, né? E aí a Camila, tá, ela juntou alguns recortes que ela tinha, eu não consegui localizar eu sempre chamava de pérolas escolares, tá, eu não localizei a pasta, mas a Camila trouxe alguns para a gente pensar o que de fato a avaliação faz ou deixa de fazer. Isso. Só complementando no chat, né, Raquel, que os profs estão colocando que a avaliação é contínua, é um processo, né? A gente vai conversando ao longo do curso, mas essa é uma das nossas ideias, né, para a gente não, trabalhar esse processo. Então, eu trouxe para vocês algumas perguntas, né, que eu coloquei numas avaliações, em trabalhos e provas, enfim, e aí eu achei pertinente colocar a questão do seguinte. Então, ele coloca aí, para quem não está conseguindo enxergar, enfim, a pergunta é: cite 2 exemplos de fungos e discuta a sua importância. Então, assim, ele responde o seguinte, ou ela, agora não vou me relembrar. Os comestíveis são importantes para aquecer a culinária e usar alucinógenos para criarem o supermário. Então, a gente percebe que existe uma questão de que não é certo e não é errado, tá? Nós temos que fazer a avaliação em que momento eu coloquei isso para o meu aluno, porque eu falei que os comestíveis são importantes para a culinária, sim, e existem os alucinógenos. Então, existe uma organização, quando eu vou fazer uma atividade avaliativa, eu preciso saber quais são os meus objetivos com relação a isso. Então, ele não deixa de estar errado, tá? Então, percebam que existe todo um viés por trás dessa avaliação, né? O contexto da aula, né? Muitas vezes uma brincadeira, né, que a gente acha inofensiva durante a aula, nem dá atenção direito, pode, né, fazer com que o aluno grave aquela informação de um jeito errado. E aí vem a importância de que, quando a gente vai corrigir uma prova e fazer o retorno, né,
voltar a essas questões para tentar suprimir a parte que não é exata, que no caso, acho que nesse caso aqui me chamou muita atenção para criarem o Super Mario, que é algo da cultura, do contexto dos alunos, né, nessa faixa de idade, né? Então, ele fez uma associação que não é a esperada dentro daquilo que se ensina em ciências. Eu não lembro se nós falamos, Camila, mas nós duas somos profs de ciências, então tudo que é exemplo que vai ter, né, quando nós falarmos, vai sim muito para o lado da ciência, tá? Posso passar, Camila? Pode. E o próximo exemplo, então, nos remete à questão do X, porque, na verdade, é uma foto desse sistema digestório, né? E traz a reflexão da minha aula com relação por que ele colocou o número 1, então, seria faringe, né? E esôfago, e ele colocou tubo uterina, ou seja, um sistema reprodutor. Então, ele está errado, né? O órgão que ele colocou ali, porém, existe um fragmento, uma reflexão da minha questão de sala de aula, em que momento que eu coloquei essa situação que ele pode ter associado, né? Então, eu preciso refazer essa questão, trazer novamente essa questão para que ele faça a correção, tá? Então, muitas vezes nas atividades avaliativas, por mais que a gente perca, né, 3, 2 períodos, é necessário trazer essa questão para a sala de aula, principalmente porque aí você reflete, né, você faz a reflexão enquanto professor, em que momento que foi, né, qual era o objetivo também da sua da prova, da avaliação, e veio o porquê, será que ele estava distraído, enfim, foi uma brincadeira, né, então, essa questão vale a pena, né, na verdade não é uma perda de tempo, e sim um acompanhamento do meu aluno. Muitos de vocês falaram em processo, eu preciso acompanhar ele para saber por que ele, né, respondeu isso, talvez confundiu, ou ele já está mais interessado no sistema reprodutor, tá? A Marga coloca um comentário bem importante no chat, né? Que muitas vezes a gente elabora uma prova e quer que os alunos respondam exatamente sobre o que ensinamos, né? Utilizando até as palavras que a gente utilizou. E eu brinquei com ela, a famosa decoreba. E aí a gente pode pensar o seguinte também, né? Quando um aluno decora, ele decora a informação, mas ele não dá um sentido para aquela informação. Talvez no contexto dessa prova, uns dias antes o aluno tenha estudado o sistema reprodutor, e agora ele confundiu aqui. Ele lembrou de um monte de nomes, né? Viu o desenho, achou parecido, né? Porque ele não se deu, vamos dizer assim, o tempo para entender aquilo, e aí ele confundiu. Então, as provas, além de né, trazer aspectos importantes sobre o que os alunos compreenderam daquilo que nós ensinamos, também trazem à tona alguns elementos para a gente repensar a nossa prática, tá? Brinquei com a Camila, que aquele desenho ali é muito familiar. Imagina, qual é a prova do sistema digestório que a gente não coloca, né, uma imagem para que os alunos identifiquem os órgãos. É uma E só para complementar, né, Raquel, a questão das ciências, a gente confronta muito com o saber comum, né, das pessoas que circundam o ambiente deles. E eu sempre brinco com eles, eu digo assim, gente, eu preciso que vocês saibam os órgãos que vocês têm, né? Eu preciso entender que vocês saibam onde fica um pâncreas, um esôfago, enfim. Então, o meu objetivo é que eles falem corretamente, né? E que popularizem esses órgãos. Então, é bem importante ter bem claro o objetivo, tá? E aí é uma questão extra, né? Eu sempre coloco essa questão nas provas, porque eu acho que muitas das atividades que a gente proporciona, às vezes o aluno estuda muita coisa, né? E às vezes tu não abrange todo o conteúdo que tu pediu, enfim, né? E eu sempre coloco, e eles adoram, eles têm fascínio. Até eles dizem assim, prof, eu vou fazer 2 para ter certeza, né? Então, assim, ó, é uma ideia, para quem não adquiriu ainda essa ideia, mas
Por quê? Porque ele expressa o que ele aprendeu, né? Ou que ele memorizou, enfim. Então, ele coloca assim, ó, o que é contaminação? É quando a água possui agentes patogênicos. Então, assim, ó, apesar de ter erros, né, de gramaticais de escrita, né, tá certa, né? Então, assim, ele entendeu o que é contaminação, né? Então, essa resposta, ela tá certa, e aí a gente leva para a sala de aula, faz o comentário, né? E explica a questão ortográfica, que eu acho que é uma questão de todas as disciplinas, né? Não é porque eu não sou português que eu não vou cobrar, mas de uma maneira, essa questão me saltou, né? Me fez a reflexão com relação a isso. Eu preciso fazer com que o meu aluno ele entenda como o processo de escrever e tal, né? Então, assim, pessoal, esses são alguns exemplos que me fizeram, né, enquanto professora, refletir as minhas ações, né, como trabalhar. Então, fica a dica, né, de sempre estarmos planejando e replanejando as nossas atividades, tá? Assim, não nos compreendam mal no sentido de que conceito não é importante, né? A gente sabe que, né, o conhecimento conceitual é importante, sim, principalmente para depois eles poderem tomar decisões, né, ou aplicar no cotidiano. Mas muitas vezes, eu estava comentando aqui no chat, né, que é muito difícil elaborar uma prova, né, para a gente conseguir, através da escrita do aluno, né, saber se ele compreendeu ou não determinado conceito, né? Mas a gente também tem que cuidar para que nossas avaliações não sejam apenas conceituais. E aí, a gente passa adiante e vamos pensar o seguinte, e todos vocês, tenho certeza que já pensaram nisso ou utilizam isso, né, no seu processo avaliativo de suas turmas, né? Quem nunca disse, fulano sempre é o primeiro a responder tudo em aula, mas não consegue tirar 10 na prova, né? Ou então, nossa, aquele caderno dá gosto de olhar, sempre faz a tarefa de casa. Aquele outro aluno sempre ajuda os colegas com explicações na hora das atividades. Em matemática, isso é tão comum, né? Tem aquele aluno que entende, que consegue explicar para o colega para fazer um determinado exercício, e às vezes chega na hora da prova, sei lá por que ele fica nervoso e esquece, né? Isso é muito comum, acontecia bastante quando eu lecionava matemática. Ou então ainda, a gente tem aquele aluno que é um líder, né, que quando você propõe um trabalho, uma tarefa em grupo, ele é o primeiro a estar organizando os colegas, dizendo, fulano, tu faz isso, fulano, tu faz aquele outro, fulano, né? E em que momento a gente considera essas habilidades para avaliar o aluno nesse contexto de ensino remoto? Presencialmente é fácil, mas e como é que a gente faz isso remotamente, né? Isso é algo que me preocupa, assim, se eu tivesse lá no contexto da sala de aula de educação básica, eu ia estar roendo as unhas com isso. Eu já roo unha, mas ia roer muito mais. No ensino superior, eu estou pensando como dar conta disso, no momento que nós começarmos com o ensino remoto. Camila. Assim, a Isis comentou no chat, né, que na grande maioria, faz práticas, né? O interessante de fazer essas atividades práticas é que tu desenvolve o aluno, né? Tu faz com que ele seja o protagonista da atividade. Mas aí eu já digo assim, não é todo mundo que faz, porque a prática, ela gera um tempo hábil para o planejamento, tá? A Marga Brito, ela fala a respeito assim, como fazer uma prova sem ser conceitual. Na área de ciências, que é o que eu tenho mais afinidade, tá? Marga, os livros didáticos agora, já há um tempo, já há uns 2, Plano Nacional do Livro Didático, eles estão vindo com situações, estão vindo com questões relativas a situações. Ele conta uma situação e aí ele faz uma pergunta referente para que o aluno faça reflexão. Mas aí eu já te digo o seguinte, é necessário tu trabalhar essas questões na aula, né? Então, assim,
eu organizo dessa forma, né? A questão da prova específica que tu falaste. Eu trabalho todas as questões que eu vou colocar na minha prova, eu trabalho todas, né? E aí, a partir desse nível, eu já venho trabalhando. Vocês viram que tem questões conceituais de colocar nos nomes, né? Mas tem situações, por exemplo, a questão da retirada do apêndice, o que vai acontecer, né? Se fez uma laqueadura, o que pode acontecer. Então, são situações que o aluno ele possa pensar, tá? Também, para fugir do conceitual, às vezes é interessante fazer associações dos conceitos com situações do cotidiano. E aí lembrar que nós somos especialistas nas nossas áreas. Nós temos que conseguir fazer isso, né? Em ciências é muito fácil. Aí, assim, eu não posso dizer o mesmo para um professor de geografia, mas eu acredito que também seja possível fazer esse link com situações do cotidiano ou então questões do dia a dia em que aquele conceito é aplicável. E aí passa a ser utilizar o conceito para resolver algo. É fácil? Não, mas a gente tem que se desafiar e tentar. E, claro, essa mudança tem que ser gradual na sala de aula, né? Se um aluno está acostumado 5 anos só fazendo prova assim, o que é isso, o que é aquele outro, e de repente mudar para o outro lado, ele também não vai conseguir, né? Então, a gente já tem que pensar na sala de aula em propor questões do cotidiano em que ele aplique o conhecimento. Bom, dando seguimento, então, pessoal, a gente fez toda essa reflexão com relação às questões, mas a gente vai deixar bem claro uma coisinha, né, que no e-book, aquele que eu falei de Portugal, eles colocaram. Uma professora fez um relato, ela é da educação primária lá em Portugal, e ela fala assim, ó, não se exige que os professores acertem de primeira as coisas, né? Até coloquei o alvo ali para entender que a gente, na verdade, a gente vai fazendo testes e vai vendo se aquilo vai dar certo ou não. A gente vai sendo, né, vai se moldando à medida que a gente vai tendo as experiências, né? E devemos aprender uns com os outros e com os nossos alunos também, né? Para que tudo fique mais simples, mais fácil, mais eficaz, né? Porque a gente precisa desse relacionamento humano que está na falta, né? Então, a gente precisa, neste momento, além dessa reflexão da nossa avaliação presencial em sala de aula, a gente precisa, né, como a Raquel colocou posteriormente, nós precisamos pensar a respeito do nosso ensino remoto. E aí o Mário Quintana fala uma coisinha que a gente precisa se dar por conta, né? Que cada um vai pensar como pode e com base nas suas experiências, né? Nós não podemos compreender, nós só podemos compreender as coisas a partir do que somos, sabemos e sentimos, né? Então, por exemplo, eu não vou poder influenciar nas tomadas de decisões da Caroline, por exemplo, porque a minha realidade, né, ela é diferente da Caroline, mas eu posso compartilhar uma experiência que deu certo, eu preciso remanejar ela para a Caroline, entendeu? Para a Caroline tentar aplicar. Então, a partir desse compartilhamento, a gente acredita, né, a gente visualiza uma seguridade do professor com relação, tanto no ensino presencial quanto no remoto. E aí envolve uma coisinha bem importante, né? Um planejamento. A gente precisa, enquanto professor, definirmos como, quando e quais os recursos, né, a gente vai utilizar neste momento. Isso é muito importante, é o ponto, bem como está no desenho, é o ponto-chave, né? Se eu tenho meu objetivo bem claro, que eu sei como eu vou fazer, eu conheço a minha realidade, quem melhor para dizer da minha realidade do que eu, né? Então, é organizar e preparar cada ação para que a gente tenha um resultado. Talvez não seja o resultado esperado, né? Mas a gente precisa olhar esse planejamento, tá? E aí, planejar as ações, né, elas fazem nos refletir posteriormente, né?
se aquilo que ficou um pouco conflituoso, eu possa dar uma melhoradinha e compartilhar com a fulana, né? Para que dê certo. Então, o Gonçalves deixa bem claro, esse livro é um livro que eu retirei da biblioteca da minha escola, e aí tava guardadinho aqui, daí eu fui ler, então eu achei super interessante, e apesar de ser de 2003, é super atual, né? Então, faça essa reflexão do planejamento. Assim, a avaliação e o planejamento, eles andam juntos. E eu comentava com a Camila, quando a gente preparava o material, que quando eu estava começando no magistério, teve uma fala de uma colega que me chocava, cada vez que ela falava eu não entendia exatamente por quê. E aí, com a vivência nas salas de aula, a gente vai aprendendo, né, que do momento que você faz o teu plano de ensino para o trimestre, ou então para o semestre, conforme a realidade da escola, você já pensa na estratégia de dar a aula, mas você já tem que pensar em estratégias de estar avaliando aquela aula, os teus alunos, durante a aula. E essa colega dizia, não, mas por que eu tenho que pensar a avaliação agora no começo do trimestre? Né? Ela achava que eram coisas descoladas, quando, na verdade, o planejamento e a avaliação andam de mãos dadas, né? Se a gente a gente pensa a avaliação só no final de um certo conteúdo, só no final do trimestre, a gente corre o risco de apenas observar questões pontuais e não o todo, o processo, né? Então, nesse sentido, quando a gente vai planejar, a gente já vai pensar em como avaliar. Porque quando a gente planeja, como a Camila disse, a gente torna claros, né, quais são os objetivos daquela unidade de ensino, quais os objetivos daquela aula, né? E aí fica fácil de pensar, tá, e como é que eu vou avaliar se o meu aluno compreendeu isto ou não? Bem, então, essa fala de hoje, sim, é mais no sentido de vocês tentar poderem perceber qual é o foco, o objetivo do curso. Como a Camila disse no começo, nós não temos as soluções para todos os problemas, né? Nós não temos as receitas, mas nós queremos nos propor, junto com vocês, pensar, refletir e conhecer estratégias para avaliar além da prova, né? Visando pensar a avaliação como um processo de início, meio e fim, e que faz parte do planejamento, tá? Bem, a gente espera que com essa fala de hoje tenha cativado vocês, tá? E para mostrar que nós somos bem prof de educação básica, nós vamos deixar um tema de casa, tá? Lá no Classroom, junto com o material do encontro de hoje, nós vamos colocar um link de um aplicativo chamado Padlet. Ele é tipo um mural virtual, tá? E lá vai ter uma atividade onde nós queremos que vocês descrevam alguma situação de avaliação que vocês tenham passado na atividade profissional de vocês, que foi inusitada, diferente ou que deixou vocês perplexos, tanto positivamente quanto negativamente, certo? Algo que vocês consideram uma pérola escolar, tá? No Padlet é possível, ele é bem fácil de usar. Quando vocês clicarem no link, vocês vão ser direcionados para um mural virtual, e aí vocês vão dar 2 cliques em qualquer lugar da tela, ele vai abrir uma nota, que tu pode escrever ou adicionar fotos, tá? Lá no Classroom, a gente também vai colocar tipo um tutorial de como, né, utilizar esse recurso, né, como vocês podem criar murais para vocês, tá? Vocês não precisam fazer agora, nesse exato momento, vocês podem dar um tempo, podem pensar, refletir o que nós conversamos, né? E aí, depois, é o tema que vocês têm, tá? Fazer isso aí. No final de cada encontro, a gente vai propor uma atividade, e o objetivo delas é nos ajudar a planejar o próximo encontro de forma que ele seja prático no sentido aplicável, certo? Tá? Toda e qualquer dúvida que tiverem durante a semana, entrem em contato com as tutoras de vocês. Se elas não mandaram um e-mail ainda só para 15 cursistas, elas vão mandar em breve, tá?
para que vocês tenham um ponto de referência com quem eu entro em contato quando eu não entendi alguma coisa, certo? Bem, Camila, acho que falamos tudo? Acho que sim, prof. É bom essa parte da questão do mural, né, para nós nos aproximarmos de vocês ainda, né, como diz a prof. Raquel, esperamos que nós tenhamos cativados vocês e que com esse mural a gente veja a aproximação, né, de vocês, tá? E para vocês conhecerem um pouco mais os colegas também, né, porque talvez alguma experiência seja a mesma ou parecida, enfim, tá? Então, o meu grande abraço a todos, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu vi que eu já recebi alguns e-mails de alguns alunos, alguns cursistas, então, em breve eu já respondo também, tá? Assim também, né, a gente tem que relembrar, né, fazer uma notinha aqui que valeu a participação de vocês no chat, né, isso dá, assim, né, uma aproximação maior, né, é bem legal isso. E um último informe, nós vamos combinar algo em relação à entrada na sala. Semana que vem, quando forem 15 para as 2, a gente vai estar aqui na sala, já para ir recebendo vocês, tá? E até 2h10, 2h15 no máximo para pedir para entrar na sala. Depois das 2h15, a gente já vai estar gravando, já vai estar, vamos dizer, andando na fala. Eu acho complicado daí permitir para entrar, certo? Pode ser? Porque, assim, daí é uma questão de vocês também se organizarem, assim como nós nos organizamos para recebê-los aqui, certo? Não é para ser chata, mas é para ser professora, né? Que nem a gente é lá na escola. Quando o aluno chega atrasado, né, a gente olha meio assim, certo? Não levem a mal a chatice, mas é para que todo mundo garanta, né, uma boa qualidade de conexão, que não tenha interrupções a cada momento, certo? Não precisa pedir desculpa e entrar atrasada, Carmen, até porque a gente não tinha combinado nada antes, né? Mas 2h15 é o teto para entrar, pode ser? Tá? Isso, e só respondendo a Franciele, que colocou ali, quando você entra pela primeira vez, os profs autorizam. Depois, quando tu sair, tu pode entrar de novo e não precisa a autorização, né? Então, fica bem tranquilo. A gente sabe que a conexão é bem difícil, dependendo do lugar, né? Nem nós podemos garantir que sempre vamos ter conexão, verdade. né? Por isso a gente nunca trabalha sozinha aqui. Se a Camila tivesse ficado sem conexão, eu teria que tocar o barco sozinha, né? O mesmo se a minha conexão caísse, tá? Então, obrigada pela presença de todos. Todos assinaram a lista de presença? Eu vi que a Renata acabou de postar no chat de novo, tá? Quem não assinou, passa, eu vou ficar mais um tempinho na sala, entra lá e assina a presença, porque é importante para a certificação de vocês, tá? Abração, fiquem bem, cuidem-se e até semana que vem, tá? Então tá, pessoal, um abraço a todos. Se cuidem.